Afonso, pra gente começar a brincadeira, como que começou, como que nasceu o teu interesse pela cultura pop? Before time began. Não era assim, o Optimus? Cara, interesse, assim, por coisa geek, eu acho que eu sempre fui... Minha mãe fala que eu sempre vivia no mundo da lua, assim, que nem aquela música do Guilherme Arantes mesmo. Sempre fui meio nerdinho de, cara, ficar na escola, eu não gostava das matérias, eu ficava desenhando, eu sou ilustrador também, de formação, então eu ficava desenhando, ficava escrevendo história, ficava desenhando monstro pra caralho, desenhando demônios, nenhuma garota queria falar comigo, era um negócio triste. Compreensível também. Claro. Imagina só, a minazinha vai falar com o Afonso, ele tá desenhando o capeta. Um bode. Cara, tem uma clássica que eu conto, que uma vez eu tava fazendo curso pré-vestibular, na esperança de que eu ia fazer um bom vestibular, coitada da minha mãe, e aí eu lembro que eu também desenhava furiosamente durante as aulas, e aí teve uma hora que eu tava no cantinho assim, bebendo água, passaram 2 meninos da minha sala, elas falaram assim, você viu aquele menino lá do canto? Ele fica desenhando demônios. Aí eu, caralho, eu nunca vou transar. Eu preciso aceitar que não vai rolar e tal. Mas, cara, aí logo no colégio eu criei com os amigos, com o Feijão. Nunca vou transar, é ótimo. Porra, não tinha condição. Eu não tinha nenhuma aluninha gótica, né? Uma metaleira que nem eu. Eu não era metaleiro pra ficar mais sujo ainda no colégio. Eu ainda gostava de Halloween, de Manowar e tal. E aí cara, quando a gente tava terminando assim, o terceiro ano, né? Eu já tinha uma história minha que eu fazia, uma coisa meio capa-espada, assim, meio Conan e tal. E aí eu juntei uns amigos, o Feijão, o Didi Braguinha, que é lá da MRG, amigo meu, o Delcio Gomes, que é meu amigaço, também trabalha hoje lá na Indústria Lar Med, que a gente mencionou agora há pouco no backstage. E a gente criou, cara, uma história em quadrinhos online. Isso era 2001. Tava começando aqueles sites de Flash, não sei se vocês lembram, animação em Flash. Lembro. Sim. Opa! Porra, era legal pra caralho. Gostava dessa época. E aí a gente bolou, o Feijão, que era o nosso programador, né? Tem sempre um hackerman no grupo, né? Sempre tem que ter. Tem que ter um cara de sobrevivência. E aí ele montou o site, eu ilustrava, escrevia, o Delcio coloria, o Diogo coloria também, tinha umas ideias lá. E a gente, cara, vendeu essa história em quadrinhos para o Omelete, que na época já começava a virar referência para todos nós naquela época. Sim, a gente lembra, grande né? referência. Opa! Porra, era o que a gente acompanhava. Não, Omelete tava no meu favoritos do desktop. A gente só sabia o que tava rolando lá fora. Era a revista 7. Herói E Omelete. É isso aí. Sendo que o Omelete, os caras iam lá, o Borgo ia lá e tal, todo mundo ia entrevistar a galera. E aí eu, cara, mandei pra eles e pra uns outros sites, e o Borgo me respondeu na época, falou, cara, achei foda a tua história em quadrinho, maneiríssima e tal, vamos botar no Omelete. Nessa época ninguém ganhava dinheiro com a internet. Mas eu falei, vamos botar pra ver o que acontece. Aí a gente ficou 1 ano fazendo esse desenho, mas era assim, o estúdio era na casa da minha mãe, onde eu morava, eu era moleque. Então a gente ficava lá desenhando quadrinho, escrevendo, fazendo aquela doideira, mandava pra eles. E aí, cara, no final de, sei lá, 1 ano, cara, um amigo meu resolveu namorar, o outro entrou pra faculdade, o outro começou a fumar maconha, cada um endereço, e falaram assim, Solano, foi mal, não dá pra gente continuar fazendo essa parada. Aí eu fiquei sozinho. Cada um pra um... É o tipo Flashman, né? Exatamente. Cada um pro planeta, né? Cada um foi pro planeta. E aí eu falei, cara, fiquei sozinho, falei lá com o Borgo, com o Forlani, falei, galera, não vou conseguir fazer a história em quadrinhos sozinho, obrigado pela oportunidade e tal. E o Borgo até falou, cara, continua fazendo, tu manda bem nessa parada. E aí eu comecei a transformar essa história em quadrinhos no que hoje se tornou a minha série de livros lá, do Espadachim de Carvão. Mas enquanto eu voltei pra prancheta, comecei a reescrever, repensei o mundo, porque antes era uma parada bem clássica de fantasia, dragão, elfo, essas porra que a gente gosta. Depois que foi transformar nessa coisa meio de cósmica e sci-fi, que é o Espadachim de Carvão, meio com espada e tal. E aí, no meio do caminho, eu junto com o Beto Estrada e o Didi Braguinha, a gente acabou criando o Matando Robô Gigante. Tô resumindo aqui, né? Criamos o Matando Robô Gigante, numa época também que havia pouquíssimos podcasts. A gente olhou, observou, falou, cara, que tipo de podcast não existe, né? Nessa época aí, estamos falando de 2008. Todo mundo fazia muito podcast com apelido, personagem e tal. A gente falou, cara, vamos fazer de um jeito diferente, vamos botar efeito sonoro. O Matando Robô Gigante tem uma edição muito pesada, uma coisa meio perna longa e tal. A gente era amigo de infância, então a dinâmica ficou muito legal. A gente acendeu muito rápido, Matando o Robô Gigante, foi muito bacana. A partir daí eu comecei fazendo um super resumo aqui, né? Previously. Uma síntese, Afonso né? Solanos Live, E aí o Matando o Robô Gigante deu certo, e aí o G1 me chamou pra escrever pra eles. Falou, cara, você fala muito de literatura e tal, você quer escrever uma coluna pra gente?
de videogame? Eu falei, cara, eu escrevo se eu puder escrever fanfic de videogame pra vocês. Eu não quero escrever uma coluna fazendo resenha. Tem muita gente boa que já faz resenha de videogame. Me deixa fazer um negócio diferente? Aí eu pegava, por exemplo, Fallout, sei lá. Então eu escrevia um mini conto dentro do mundo do Fallout. Legal. God of War, sei lá, eu ia fazendo umas paradas assim, entendeu? E aí a editora, na época, a editora Leia viu essas minhas colunas, achou legal, falou, Solano, a gente tá lançando um selo brasileiro de autores nacionais e tal. Você por acaso tem algum projeto? Aí volta no que eu falei da história em quadrinhos. Eu falei, cara, tem um projeto que eu já tô 10 anos desenhando aqui, uma série inteira de livros chamado Espadachim de Carvão. Pô, nome esquisito pra caralho. Não quer botar crônicas de Flonflon? Não, tem que ser o Espadachim de Carvão. É uma coisa esquisita. E aí botamos pra frente, foi um puta sucesso. E aí, cara, as coisas foram evoluindo e estamos aí, hoje no Linhagem Geek. Muito bom. Creio que agora seja o pico da minha carreira. Belos- Aqui, nesse momento. E a queda? Entendeu? A partir daqui, ó, A partir daqui... agora é assim, aí entendeu? Agora você já começa a ser chamado de escritor de extrema-direita. Claro, mas isso aí Foi na linha Geek? Isso, extrema-direita. Cada semana eu sou de uma extrema. Isso. Sou extremo centro, já falaram, Afonso é extremo centro, né? Às vezes eu sou direita, às vezes eu sou esquerda. Cada hora que eu defendo uma pauta de um lado, eu viro um negócio. Interessante. Inclusive, tem uma... O chat aqui é incrível. Eu Tá pegando adoro. fogo aí. Eu achei... Teve um rapaz aqui, eu perdi o comentário dele. Ele escreveu assim, ó. Em quem que ele votou pra saber se eu gosto Sim. dele ou não? Sim, exato, é. Isso é um clássico, né? Virou Você uma não brincadeira na internet. Em quem você votou em primeiro lugar. Exatamente. Afonso, daqui a pouco a gente fala do espadachim de carvão, Tá? que eu acho legal, quero saber um pouco dessa história. Beleza. Inclusive, a gente vai colocar aqui a imagem Tem link de venda? Cara, ele esgotou e eu tô trocando de editora. Tu Eu que também- desenhou, tu criou a história, tudo é teu. Tudo é meu. Tá, Exatamente. beleza. Vou querer saber um pouquinho Maneiro. Acho que desse Legal. espadachim de carvão. E a galera já tá cobrando o audiolivro. Porra, Você prometeu. eu Você fiz o áudio- prometeu? Eu narrei o Extrema áudio. esquerda. Agora eu sou Promete, extrema não- esquerda. e Quem cumpre. promete, não cumpre. é. Picanha. Mas eu sou escritor que ganha dinheiro, acho que é direita, né? É, isso aí. Isso. Você é capitalismo. Você tá criando... você tá no extremo selvagem. Se eu escrevo e não ganho dinheiro, mas ganho prêmio, eu sou de esquerda. Se eu escrevo livro popular, eu sou de direita. Tem umas coisas assim, Tem, né? Tem. Mas, o que você perguntou? Do audiolivro. Do Porra, eu audiolivro. fiz um puta trabalho maneiro, modéstia à parte aqui. Eu narrei / dublei todo o meu primeiro livro pela U-Books. que é, Pô, eu adoro, cara. é foda, U-Books. É muito bom. E eles me convidaram, Solano, vamos fazer esse trabalho. Eu falei assim, olha, eu só topo fazer se eu puder fazer as vozes esquisitas, que nem você, que é um mestre da imitação. Poxa, muito obrigado. E aí eu falei, cara, posso fazer as vozes e tal, não sei o que. Aí, tem a trilogia aí. E aí eu dublei, a gente fez quase que um audiodrama do primeiro livro. Só não fiz as vozes das mulheres, senão ia ficar meio Monty Python, né? Sim, sim. Oh, meu Deus! Ah, não! E aí quem fez foi a Vivi Maurei, que é uma amiga minha escritora também. Ela fez as vozes femininas. Então quem quiser, o primeiro livro tem o audiobook dele pela U-Book e tá muito bacana. Cara, eu escutava muito e-book na época que eu corria. É, Meu, às vezes ia fazer uns longão 20 km. é muito legal. Colocava vários livros pra ouvir. É. Gosto bastante de audiobook. E Às eles vezes- trazem muito livro lido pelo autor mesmo, meu exemplo. Até de estrangeiros. Tem livro do Stephen King, tem livro de uma galera lá. Muito legal. E o Gaiman, antes de fazer merda, tava lá um monte de livro dele também. Então, essa galera toda aí.